Bom, gente, dependendo do povo que acordou ou não acordou, que está todo mundo dormindo ainda, vamos lá começar o nosso estudo sistematizado do livro de Provérbios. Nós estamos caminhando no capítulo 8 e hoje eu quero ler para você capítulo 8, verso 22 a 31. Provérbios capítulo 8, verso de número 22 a 31 diz assim: O Senhor me possuía no início de sua obra, antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade foi estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outreiros eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não transpassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era o seu arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele com todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Então essa é a palavra de Deus, Provérbios capítulo de número 8, verso de número 22 a 31. Bom, eu comecei essa live falando o seguinte, que tudo que existe tem uma origem, e tudo que tem origem tem características originais próprias, né? Não importa quanto tempo passe, não importa como possa ser modificado pelo tempo, sob pressão, sobre intempéries, não importa como tenha sido, de certa forma, moldado, sempre o que existe vai carregar as características originais da sua origem, né? Então veja, tudo é assim. Quando a gente pega, por exemplo, uma cédula de dinheiro, por exemplo, e perguntar para alguém o que significa isso, alguém vai dizer isso é dinheiro. É verdade, foi processado, na verdade o papel foi processado de uma maneira diferente, foi carimbado, foi timbrado ali com valores expressos, feito de uma maneira específica para que pudesse representar determinado valor, mas não deixa de ser um pedaço de papel, né? E ainda mais, se eu pegar o pedaço de papel e for mais fundo ainda, eu vou descobrir que esse papel ele foi feito de uma matéria específica chamada celulose, que sai de uma árvore, por exemplo. E uma árvore nós sabemos que é combustível rápido de ser queimado, na verdade é um material altamente inflamável, você coloca fogo e ele pega. Da mesma forma, essas características são transmitidas para o papel e da mesma forma são transmitidas para o dinheiro. Portanto, se você queimar uma árvore ou queimar R$100, tanto faz, né? Você percebe que as características, elas são preservadas daquilo que lhe é original. Tudo acontece dessa maneira, até nós mesmos os homens, por exemplo, né? As pessoas costumam dizer que aqueles que estão no mundo não valem muita coisa, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo que dele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por quê? Porque por mais que o homem tenha sido moldado ao caráter do diabo, por mais que o homem tenha sido moldado e preparado para viver segundo o mundo, ainda assim, em essência, por dentro, ele carrega as suas características originais. E uma vez despertado, nascido de novo, ele vai eclodir dessas características e tem todo o potencial de ser um imitador de Deus, como um filho amado. E esse catalisador é o amor. O amor do tipo de Deus é que move a humanidade a se tornar semelhante a ele novamente, né? A voltar à sua origem, a retomar suas características originais e essenciais daquilo que ele foi criado para ser e fazer. Então veja, não importa, tudo que existe tem uma origem e carrega para sempre as suas próprias características originais. É assim que é. Agora veja, e quando se trata da sabedoria? E quando se trata da manifestação prática, aplicável do conhecimento do próprio Deus?
né? Será que se aplica esse mesmo fundamento, essas mesmas características? Quem criou a sabedoria? De onde veio a sabedoria? Quais são as suas características, né? O que ela carrega em si mesmo? A sabedoria mudou ao longo do tempo, ela vem sofrendo mutações, porque é isso que muitas vezes a gente vê, né? Pessoas que tentam, de alguma forma, modernizar a sabedoria, vamos colocar dessa maneira, né? Ou querer realmente moldar a sabedoria aos princípios do mundo. Mas a sabedoria ela é imutável, né? Por quê? Porque ela é fruto do conhecimento da palavra de Deus. A sabedoria nada mais é do que uma aplicabilidade prática daquilo que você recebe como conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vez que você obtém, adquire conhecimento, você agora pode achar a sabedoria. Então essa sabedoria ela é oriunda da própria palavra que procede de Deus. Sendo a sabedoria procedente da palavra de Deus, isso significa que ela é um atributo do próprio Deus. Veja que Deus é esse, é o Deus onisciente, ou Deus detentor de todo o conhecimento. Esse Deus que tem todo o conhecimento, ele em amor, compartilhou de si mesmo criando a humanidade. E hoje, por meio da sua própria palavra, diz que para que essa humanidade seja plenamente feliz, realizada, ela precisa de adquirir esse conhecimento e achar a sabedoria. Veja, isso significa que a sabedoria faz parte daquilo que Deus é. Deus é sábio. Deus tem toda a sabedoria, né? É isso que quer dizer onisciência. Ele tem todo o conhecimento, ele tem toda a sabedoria. Ele manifesta isso de eternidade a eternidade. E deseja que nós, os seus filhos, carreguemos em nós essas mesmas características. E nós temos por privilégio e não obrigação poder manifestar a sabedoria do próprio Deus. Pense que isso é um privilégio para nós e não uma obrigação. Ler a Bíblia, adquirir o conhecimento deve estar na minha cabeça como um dos privilégios da vida. Poder praticar a palavra de Deus, para mim, deve ser uma das delícias deste mundo, né? Para mim, hoje, que durante anos e anos e anos e anos, e eu falo da humanidade, durante milhares de anos, fomos privados da árvore da vida, agora nós temos livre acesso. Nós temos livre acesso à palavra de Deus e por ela nós temos como manifestar todos os dias a própria sabedoria. Isso é para nós privilégio, ou pelo menos deveria ser. Não deveria ser um peso jamais você ter que obter o conhecimento das Escrituras Sagradas e manifestar na prática todo esse conhecimento. Isso deveria ser motivo de alegria, de orgulho, de prazer, de delícias, e não de peso ou condenação. Tudo isso, ou a dificuldade que as pessoas têm de adquirir conhecimento e manifestar sabedoria, se dá, infelizmente, por uma má compreensão e, de fato, uma mente moldada ao bel prazer do mundo para servir às obras do diabo. Infelizmente, essa é que é a grande verdade. Mas nós precisamos despertar-nos disso e entender que adquirir o conhecimento, estabelecer a prática desse conhecimento, ou seja, manifestar a sabedoria de Deus, para nós é uma virtude, é um privilégio. Então, essa sabedoria, ela é um atributo de Deus. Ela faz parte do caráter da divindade. Por isso, ela é tão exigida por Deus aos seus filhos. Por isso a gente estuda um livro como esse e a cada 3 versículos diz: filho meu, atenta para a sabedoria. Filho meu, adquire conhecimento. Filho meu, olha a sabedoria. Filho meu, a sabedoria está clamando. Filho meu. Por quê? Por que Deus não diz filho dos homens? Porque, na verdade, a sabedoria é um atributo divino. E nós, os seres humanos, que somos filhos de Deus, aqueles que um dia publicamente declararam Jesus como Senhor da sua vida e receberam poder para se tornar filho de Deus, só pode manifestar essa verdade ao mundo como imitadores de Deus, como filhos amados. É quando nós nos comportamos ou vivemos, não vou dizer nem comportamento, porque isso é um comportamento mais parte das nossas crenças, das nossas atitudes, da nossa própria natureza. Quando nós entendemos que somos filhos e andamos à altura daquilo que entendemos, então nós manifestamos Deus.
Pessoas olharão para nós e vão dizer, você, aquele é um filho de Deus. Então, ser filho de Deus, ou manifestar isso para que as pessoas de fato recebam, é muito mais do que um jargão evangélico. De sair por aí dizendo, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Na verdade, nós não vamos precisar abrir a boca e dizer que somos filhos, quando nós vivermos na prática da sabedoria. É isso que vai, de fato, fazer com que as pessoas reconheçam que nós somos filhos de Deus. Por isso, Deus requer tanto de nós que busquemos o conhecimento e manifestemos a sabedoria. Viver a sabedoria, de fato, é manifestar a própria natureza de Deus. Se nós vivermos a prática da palavra, nós vamos estar expressando para o mundo a própria natureza de Deus. Ou seja, viver a sabedoria na prática, na plenitude, é cumprir parte do nosso propósito existencial. Afinal de contas, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. De que adianta eu ter sido criado em imagem e semelhança de Deus se o povo não vê Deus em mim? De que adianta ter um espelho e você pintar o espelho de qualquer cor que você acha bonita e ele não serve para refletir mais? Deu para entender isso? Então veja, quando nós manifestamos a sabedoria, quando nós praticamos a palavra, nós estamos refletindo quem Deus é. As pessoas então olharão para nós e pela nossa prática, pela nossa manifestação de sabedoria, as pessoas vão olhar e vão dizer, olha Deus ali nele. Eu vejo Deus em você, eu vejo Cristo na tua vida, eu vejo Deus em plena manifestação através de você. Então, se nós somos filhos de Deus e não manifestamos a sabedoria, é como um espelho que não reflete coisa alguma. Nós costumamos dizer no Nordeste que é um espelho sem luz. E sabe o que a gente chama de espelho sem luz? Filho do diabo. Espelho sem luz. Isso é muito triste, né? Então viver a sabedoria é manifestar a própria natureza de Deus, é cumprir parte do nosso propósito existencial. É ser imagem e semelhança de Deus. A prática da palavra é a manifestação da sabedoria, que nos torna o que poderíamos chamar de Deus encarnado. Isso é forte. Eu vou repetir de novo porque essa frase é bem forte e bem incisiva. A prática da palavra, quando nós praticamos a palavra de Deus em sua plenitude, ou seja, quando nós manifestamos a sabedoria de Deus, isso nos torna o que nós poderíamos chamar de Deus encarnado. É o que a gente pode, o que mais próximo de Deus em carne é quando nós vivemos a prática da palavra na sua plenitude. Deus encarnou em alguém. A manifestação plena da sabedoria é Deus novamente encarnando em alguém. De fato, um dia a sabedoria de Deus tornou-se carne e habitou entre nós. E nós vimos a manifestação da glória por meio do Filho. Isso é interessante. Um dia a sabedoria tornou-se carne, encarnou em um homem. E aqueles que tiveram o privilégio viram a glória através de alguém que se dizia, eu sou filho de Deus. O nome dessa glória, o nome desse filho, o nome dessa sabedoria encarnada, chama-se Jesus de Nazaré. E ele é de fato o nosso parâmetro, o nosso modelo existencial. Aquele que era, que é e sempre será de eternidade a eternidade. Jesus de Nazaré. Se nós absorvermos todo o conteúdo bíblico e manifestarmos todo esse conteúdo em prática, então nós estaremos encarnando Deus em sua plenitude. As pessoas vão olhar para nós e vão dizer, ele é filho de Deus. Não vimos a glória nele, não vimos nele a sua glória. Portanto, é isso que diz o escritor de Provérbios, capítulo de número 8, verso 22. Eu quero que você preste bastante atenção nisso. Aliás, antes de abrir Provérbios, vamos ler aqui para você ver isso em outro escrito bíblico. João, capítulo 1, versículo de número 1, diz assim.
João, capítulo 1, versículo de número 1, diz assim: no princípio era a palavra. Veja, o que é a sabedoria? É a manifestação da palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Está falando de quem? Da sabedoria encarnada, Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que era a palavra se tornou carne e habitou entre nós. Ele se tornou praticável. Ele foi manifesto em plena sabedoria. Então, Provérbios capítulo 8, verso 22 diz assim: o Senhor me estabeleceu desde o princípio, antes de criar qualquer coisa ou qualquer outra coisa. A sabedoria diz. Isso é uma narrativa da sabedoria. Esse texto fala sobre o que a sabedoria fala de si mesmo. Ela diz: o Senhor me estabeleceu desde o princípio, antes de criar qualquer outra coisa. Versículo de número 23 diz: fui designada desde eras passadas, logo no início, antes da terra existir. Versículo 24: nasci antes que os oceanos fossem criados, antes que a água brotasse das suas fontes. Versículo 25: nasci antes de serem formados os montes, antes de existirem colinas. 26: quando ele ainda não havia feito a terra e os campos, nem o primeiro punhado de terra. Versículo 27 diz: eu estava lá, quando ele estabeleceu o céu, quando traçou o horizonte sobre todos os oceanos. Eu estava lá. O único ser, ou a única, se é que eu posso chamar de coisa, né? Se não for uma falta de respeito tamanha, que poderia estar nesse tempo, chama-se a palavra de Deus. Ela é a fonte de toda a sabedoria. Ela é a origem da sabedoria. É nela que se estabelece todas as coisas. É o parâmetro da verdade. É a força de todo o universo. É a palavra de Deus que é soberana sobre todas as coisas. Foi sobre ela que Deus colocou o seu trono e disse: é justiça e equidade. A palavra de Deus é, sempre será, de eternidade a eternidade. E um dia essa palavra se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito de Deus. Então essa palavra tem nome, o nome dessa palavra é Jesus de Nazaré. O nome da sabedoria é você manifestar Jesus por onde quer que você passe. Isso é sabedoria. Eu estava lá quando Deus pôs as nuvens no alto, quando ele estabeleceu céus, fontes nas profundezas da terra. Versículo 29. Estava lá quando ele determinou os limites do mar, para que não avançasse além das suas divisas. E quando ele demarcou os alicerces da terra, eu estava ao seu lado como uma arquiteta. A palavra foi a companhia de Deus em toda a criação, de eternidade a eternidade. Nunca, jamais se faltou com a palavra. Deus e a palavra é uma coisa só. Deus e a sua palavra. Não perde suas características, jamais. Eu era sua alegria constante, sempre exultando em sua presença. 31 diz: como eu me alegrei com o mundo que ele criou e como eu exultei com a criação da humanidade. A palavra criou o mundo e se alegrou. A palavra gerou os homens e exultou. Jesus, ele é a palavra de Deus, a fonte da vida eterna.
É nele que nós colocamos toda a nossa confiança, é nele que nós estabelecemos. É por isso que o escritor, aproximadamente 1000 anos antes da encarnação da sabedoria, escreveu tudo isso. Lembrem-se que isso aqui foi escrito em Provérbios muito antes de João escrever. Muito antes da gente conhecer o Verbo encarnado. Muito antes. Para que aqueles que um dia vissem Jesus pudessem atentar claramente nos seus feitos e pudessem dizer: eis aqui a verdadeira sabedoria. Nele habita todas as coisas, todo o conhecimento, toda a sabedoria. Era isso que deveria ser observado em Jesus. E é por isso que Jesus chorou quando olhou para Jerusalém e viu que a religião roubara o conhecimento da sabedoria. A religião faz isso, nos cega ao ponto de não enxergarmos a verdadeira sabedoria. Não é à toa que muitas vezes, ao ler alguns versículos, você se espanta dizendo: meu Deus, quanta sabedoria! É porque ao longo ou ao decurso da nossa existência fomos moldados na mente por uma religião que nos impede de enxergar coisas tão óbvias, tão simples e ao mesmo tempo tão poderosas para a transformação da vida humana. Nós precisamos ter a consciência viva e plena todos os dias de que nós precisamos nos despir das crenças religiosas, seja elas imputadas por igrejas, ou seja elas imputadas também pelo mundo, pela tradição dos homens. Nós precisamos nos despir todos os dias das religiões, das crenças limitantes que insistem em habitar na nossa mente, para nos revestir todos os dias da verdadeira sabedoria por meio da palavra de Deus. Assim, nós manifestaremos o Deus vivo, aquilo que Ele é e aquilo que Ele pode. As pessoas olharão para mim e para você e dirão: não é porventura o Filho de Deus? Não vimos nele algo diferente que queimava o nosso coração? Isso é a manifestação pura da sabedoria de Deus. Portanto, se você quiser ser um ser humano pleno, completo e feliz, não se esqueça: adquira o conhecimento da palavra, conhecimento de Deus, conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Adquira todo o conhecimento que você puder e ache, através dele, a sabedoria. Jesus disse: sábio é aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Sabedoria consiste na prática ou na aplicabilidade prática de todo o conhecimento da palavra de Deus. Faça isso e seja feliz todos os dias. Para você que me acompanha, só o desejo de um dia abençoado para você, iluminado e cheio de privilégios na prática da palavra. É assim que nós vemos. Manifestar a sabedoria, praticar a palavra de Deus nunca será um sofrimento, uma penúria, um castigo para aqueles que entenderam o verdadeiro propósito da vida. Será sempre uma alegria, um prazer e um privilégio. Portanto, sejam abençoados, sejam felizes, praticando ou na prática da palavra. Beijo no seu coração, fiquem na paz e até segunda com o nosso estudo do livro de Provérbios. Tchau, beijo no seu coração, até logo mais.